Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre a polarização molecular, ou ainda falar das polaridades das moléculas, certo? A mancha que você vê aqui na imagem, na superfície d'água, certo? É petróleo derramado em um dos maiores desastres ambientais da história do nosso planeta. Então, o vazamento de petróleo que ocorreu no Golfo do México em 2010, decorrente da exploração de uma plataforma aqui de extração de petróleo, foi um dos maiores desastres ambientais da história dos Estados Unidos e de todo o planeta. E esse grande acidente provocou danos inestimáveis ao ecossistema marinho. Parte dos danos ambientais é causado pelo fato de o petróleo não ser solúvel em água, certo? Originando um sistema heterogêneo. Porque algumas substâncias como cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, se dissolve na água do mar e o petróleo não. É isso que nós vamos ver em nossa aula, ok? Então, como é determinada a polaridade das moléculas? Pessoal, o nosso papo agora é sobre essas polaridades, certo? São as polaridades das moléculas, ou seja, saber se as moléculas têm polo ou não. Em outras palavras, se elas são polares ou apolares. Para você entender isso, é importante você conhecer um conceito chamado na química de eletronegatividade, certo? Bom, eu coloquei até aqui a definição, né? Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons de uma ligação, ok? Uma ligação química, né? O que significa isso? Eu peguei como exemplo aqui a molécula de HCl, certo? Que é uma substância que sai do ácido clorídrico presente no estômago, ok? A ideia é assim: tem esse parzinho de elétron aqui, certo? Que é a ligação química que une eles, tá? Que une aqui o H com o Cl. O que acontece? O cloro tem sua eletronegatividade e o hidrogênio tem a eletronegatividade dele, ok? O que significa isso? Bom, que o cloro, por exemplo, o cloro ele puxa os elétrons, certo? Da ligação para sua direção e sentido. Representei até por esse vetor aqui, tá? O tamanho desse vetor, certo? Indica a eletronegatividade do cloro. Indica a intensidade desse puxão. O hidrogênio também puxa em sua direção e sentido. Ele tem a eletronegatividade dele. Mas se você observar, a eletronegatividade do hidrogênio é menorzinha que do cloro, certo? Então é uma eletronegatividade pequena em relação ao cloro. A gente fala que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? E qual é a consequência disso? É como se fosse um cabo de guerra aqui. Aqueles que a gente brinca puxando a corda, né? Como o cloro conseguiu ganhar aqui no puxão, certo? Esses elétrons aqui ficam mais próximos do cloro, ok? E se tem acúmulo de elétrons aqui nessa região do cloro,
certo? O cloro aqui fica negativo. Lembra lá da tabela periódica? Quem ganha elétron fica negativo. Quem perde elétron fica positivo. Então o cloro aqui ganhou no puxão, entre aspas, ganhou o elétron do hidrogênio, ficou uma vez negativo. Bacana. E o hidrogênio? O hidrogênio, por sua vez, perdeu no puxão aqui o elétron dele para o cloro, então ficou positivo. A molécula de HCl aqui tem polos, então ela é... Agora vamos dar nome bonitinho para isso. Repara que eu fiz aqui um somatório, certo? Somatório de vetor. Então, a resultante, certo? Deu na direção e sentido do cloro. É por isso que teve acúmulo de elétrons aqui no cloro, na região do cloro, certo? Essa resultante aqui ganhou o nome. A gente chama essa resultante aqui, certo? De momento dipolar resultante. Não vá se assustar com esse nome. Momento dipolar resultante é a resultante aqui, certo? Dos puxões aqui, envolvendo a eletronegatividade dos átomos. Bacana. Como o momento dipolar resultante aqui, certo? Deu aqui diferente de zero, tá? Isso aqui, pessoal, é um zero, um vetor em cima. Então, o momento dipolar resultante aqui deu diferente de zero, certo? Então, a gente fala que a molécula aqui, ela é polar, ok? Então, quando é que a molécula é apolar? Quando o momento dipolar resultante, certo? É diferente de zero. Agora, como é que você vai ficar fazendo isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Certo? Aqui é a tal fila de eletronegatividade, tá? Essa sequência aqui, certo? Ó, a eletronegatividade aumenta. O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem. E o hidrogênio? Um dos menos eletronegativos. Então, ó, o que eu quero saber? Eu quero saber se a molécula aqui do CO2, certo? É polar ou apolar. Bom, para fazer isso, eu vou ter que fazer uma soma vetorial aqui, certo? Só que para somar vetor, eu tenho que saber a geometria da molécula. Senão, eu não consigo posicionar os vetores. O CO2 é uma molécula linear, certo? Ou seja, o oxigênio aqui, certo? O carbono e o oxigênio, eles estão alinhados. Então, olha o que eu vou fazer. Deixa eu somar os vetores aqui, tá? Bom,
Quem é que é mais eletronegativo? Oxigênio ou carbono? Oxigênio, tá? Oxigênio mais eletronegativo que o carbono, certo? Então, ele tem um puxão aqui, ó, na sua direção e sentido. Se você olhar aqui na fila da eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, certo? Então, o oxigênio ganhou aqui no puxão, beleza? Então, vetor aqui na sua direção e sentido, e os elétrons, eles são puxados para cá. Só que, diametralmente, oposto aqui, certo? Tem outro oxigênio, fazendo a mesma coisa, puxando em sua direção e sentido para cá, para o lado esquerdo, tá? E está puxando com a mesma intensidade. Como a molécula aqui é linear, tá? Esses puxões, eles se equivalem. Ou seja, a resultante aqui, o momento dipolar resultante, certo? Deu igual a zero. Não tem acúmulo de cargas aqui. Se não tem acúmulo de cargas, a molécula é apolar, porque não tem polo. Não tem polo negativo e nem o polo positivo, certo? Então, quando é que uma molécula é apolar? Quando o momento dipolar resultante é igual a zero. Quer fazer mais uma? Ó. A água é uma molécula angular, certo? Olha o que vai acontecer. O oxigênio aqui é mais eletronegativo que o hidrogênio. Aqui o oxigênio, olha aqui para a fila de eletronegatividade e o hidrogênio. E a eletronegatividade cresce aqui da direita para a esquerda. Nesse sentido, o oxigênio é o átomo mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. Ok? Beleza? Vamos lá então. Bom, ele vai puxar os elétrons aqui, em sua direção e sentido, certo? Aqui também. Se você somar esses vetores aqui, certo? A molécula é angular. Vai dar aqui uma resultante na direção aqui, ó, e sentido do oxigênio. Ou seja, os elétrons, eles se acumulam aqui, ó. É por isso que aqui fica o polo negativo. E os hidrogênios? Os hidrogênios perdem elétrons nos puxões e ficam positivos. Então, quem perde elétron fica positivo, certo? Quem ganha elétron fica negativo. A molécula de água é polar. Isso eu quero que você lembre sempre, ok? A água é uma substância polar. E por que ela é polar? Porque o momento dipolar resultante, certo? É diferente de zero. E quem que é o polo negativo aqui e quem que é o polo positivo? É a região do elemento aqui mais eletronegativo.
Então repara uma coisa. Para determinar se a molécula é polar ou apolar, a gente leva em consideração a geometria da molécula para poder posicionar os vetores, certo? E a eletronegatividade dos elementos envolvidos na molécula. Você podia falar: porra, Melo, a gente tem que ficar fazendo essa soma vetorial toda hora para saber se é polar ou apolar? Não. A gente vai ver uma forma mais prática de você descobrir isso. Mas por hora, eu quero que você treine um exercício só para eu verificar se você entendeu mesmo. Então vai lá. Agora é sua vez.